Isso, a recordação da Jovem Guarda. Menina linda, Renato, seus Blue Caps, não deu tempo, mas fica combinado para amanhã, está combinado desde agora que é o tempo que não dá. Então fica combinado com o Renato e seus Blue Caps, sua apresentação amanhã no palco da Difusora na madrugada. Renato e seus Blue Caps, sabe por que não dá, você não termina? Porque são 5h39, 5h40. Olha, amigos, final deste espetáculo começado exatamente 4 da matina com o Aquarino e Itamar Jardina. Estou bem do seu lado. O talento faz a diferença. Lá na estação Amplitude Modulada, este eminente técnico, brilhante técnico, Fábio de esse mel de abelha de criatura. Como é o nome dele? É Maria do Carlinho Luiz. Ele é nosso irmão. Nosso irmão em Cristo Jesus Nazareno. Transmissores: Diogo Antônio Francisco, Diogo Afonso Antônio Francisco, na área do DI, onde está a instrumentação da Rádio Difusora. E aí você, prezado amigo, companheirão, compondo essa plateia iluminada, crescente, só de amigos na madrugada, a quem desejamos a continuação de uma terça muito linda sob todos os pontos de vista. E aqui nós acrescentamos, nós não, não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus. Deus, o grande arquiteto do universo, Nossa Senhora Aparecida. São convocados para o estúdio, a sala de transmissão da Rádio Difusora, o jornalista Paulo Roberto Guerra Mitoso e Eduardo da Silva Paula, porque esses rapazes têm a história do mundo para a apresentação do Grande Jornal da Manhã. Bom dia, amigos, e até mais ver com a graça de Deus. Bom dia. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Ex-prefeito do Careiro é preso pela Polícia Federal por suposto desvio de verbas públicas. Governador anuncia investimento de 1,6 bilhão de reais na infraestrutura com geração de mais de 30 mil empregos. Relator da Odebrecht diz que Vanessa Graziotin e Heron negociaram 1,5 bilhão em Caixa 2 na eleição de 2012. Campanha de vacinação contra a gripe começa dia 24 em Manaus. Estado se mobiliza para reduzir casos de tuberculose. STF cria grupo para acelerar processos da Lava Jato. Moro exige presença de Lula em audiências de 87 testemunhas. Brasil e 10 países reprovam mortes em protestos contra o governo na Venezuela. Disputa amorosa. Adolescentes de 14 e 15 anos brigam por colega de escola e um deles é baleado nas costas, no Jorge Teixeira. Homem é morto com 14 tiros no Parque das Nações em mais um acerto de contas. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 24 graus de temperatura. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 80%, a probabilidade de chover 33 milímetros. A umidade do ar está em 90%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Terça-feira, 18 de abril. É o 108º dia do ano. Faltam 257 para acabar 2017. É dia de São Gaudino. Comemoramos ainda o Dia Nacional do Livro Infantil. Na leitura de ontem, o Rio Negro havia subido apenas 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 89 centímetros. Com alguma nebulosidade, o aeroporto internacional Eduardo Gomes opera normalmente neste início de manhã. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1506, o Papa Júlio II coloca a primeira pedra da Basílica de São Pedro, em Roma. 1882, nasce o escritor e editor Monteiro Lobato. 1857, lançamento do livro dos Espíritos, por Allan Kardec, marcando o nascimento do Espiritismo na França. 1909, Joana d'Arc é beatificada em Roma. 1946, o Tribunal Internacional de Justiça faz a sua reunião inaugural em Haia, nos Países Baixos. 1955, morre Albert Einstein, físico que elaborou a teoria da relatividade. 1983, um homem-bomba destrói a embaixada dos Estados Unidos em Beirute, no Líbano, matando 63 pessoas. Agora 5h49.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas nesta segunda-feira aponta queda de 20% nas ocorrências criminais durante feriado prolongado comparado ao mesmo período de 2016. Desde a última quarta-feira até a madrugada de ontem, equipes das Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito e Secretaria de Segurança Pública realizaram operações em todas as zonas da cidade. Conforme o balanço, o crime de homicídio apresentou 42% de diminuição no feriado comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 7 neste ano contra 12 casos do ano passado. Estupro apresentou queda de 67%, tentativa de homicídio também 67% de queda, enquanto furto teve diminuição de 33% e roubo 22%. Alberto Pellegrini volta de férias, eu converso com ele neste instante e vamos falar dentro de instantes aqui sobre o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade. Mas a Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado-geral da instituição Frederico Mendes e delegado-geral adjunto Ivo Martins, irá realizar nesta terça-feira às 10:30 da manhã no auditório José Elci Barroso Braga, localizado no prédio da Delegacia Geral, o primeiro encontro da Polícia Civil do Amazonas com os prefeitos dos municípios do estado. O evento tem por finalidade a aproximação do sistema de segurança pública do Amazonas com as prefeituras municipais, com o intuito de criar alternativas para a melhoria da segurança nos municípios do estado. 5:50, agora sim. Contato com Alberto Pellegrini. Pellegrini, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos 2 eventos ontem e uma interdição lá próximo à Avenida do Samba, desmoronamento da via e também pelas bandas do bairro da Cachoeirinha, mais uma adutora se rompeu, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, aí na área da Alameda Costa, da Avenida Lores Cordovil, Paulo Guerra, ali pertinho do ginásio, né, no Amadeu Teixeira, os ônibus que passam ali naquele local, Paulo Guerra, como por exemplo 203, 219, 222, 225 e 227 estão agora, Paulo, não passando pela Lores Cordovil e sim vão mais à frente pegando ali a Avenida do Samba, com o itinerário um pouquinho maior, mas a SMTU fez a mudança, fez aí esse deslocamento para que o usuário não ficasse tão prejudicado assim. É um trabalho que deve durar pelo menos 60 dias, segundo informações da prefeitura. Sem dúvida nenhuma, Paulo, vai durar aproximadamente esse tempo e esse tempo o itinerário dos ônibus também vão ficar aí com esse desvio, com essa mudança temporária. Só no início da noite ontem uma adutora foi reparada pelas bandas da Cachoeirinha, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, uma rede de distribuição de água, né? Rompeu lá na avenida, bem na esquina da Avenida 7 de Setembro com Castelo Branco, né? Equipe técnica da Manaus Ambiental trabalhou muito lá no local, Paulo, e tudo tranquilo em relação a essa situação. Foi muita água, Paulo Guerra, realmente, e a situação já está controlada. Pellegrini, assaltos a ônibus, parece que diminuiu, não? Diminuiu, Paulo, né? Nós temos aí, de agora a pouco você também veio com os números aí da criminalidade que vem diminuindo, o número de assaltos, e com isso também os assaltos a ônibus vem diminuindo. É claro que acontecem ainda. Porém, vem diminuindo muito, Paulo, principalmente na área da Zona Norte, Zona Leste, os ônibus também do transporte especial, houve uma diminuição nesse tipo de crime. Uma vistosa garota chamava a atenção de 2 adolescentes, um de 14 e de 15 anos, em uma escola no Jorge Teixeira Pellegrini. Eles se engalfinharam. Estava armado, Alberto Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, e o motivo não foi outro a não ser a Ritinha da Zona Leste, uma moça com as pernas cheias de feridas, segundo as informações. Paulo Guerra, um rapaz de 15 anos de idade, acabou sendo atingido com um tiro nas costas, disparado por um rapaz de 14 anos de idade. O Zeca da Zona Leste contra o Rui. Estão vendo muita novela esse pessoal. Paulo Guerra, os estudantes estavam aí envolvidos nesse triângulo amoroso, até que um deles conseguiu um revólver e atirou na costa do seu desafeto. Por sorte, o tiro atingiu o ombro e o rapaz atingido pelo tiro não corre risco de morte. Pellegrini, esse Zeca teria ido para a escola armado ou não?
Não, Paulo, não, ele não entrou na escola armada, não foi para a escola armada, esse outro rapaz ficou fora da escola esperando o estudante sair. Depois que ele se distanciou da escola, aí aconteceu a agressão, aconteceu o disparo, Paulo. Alberto Peregrini, tivemos um homem que morreu com 14 tiros, foram disparados quase 20 tiros contra ele, 14 acertaram no Parque das Laranjeiras, acerto de contas. Pois é, Paulo, na verdade no Parque das Nações, né, Paulo? Quando esse homem acabou sendo atingido por 14 tiros dos 19 disparados, segundo as informações. Ele acabou morrendo na hora e, segundo as informações também, trata-se de um acerto de contas. Foi no Parque das Nações, como falávamos ainda há pouco aqui, na abertura do jornal. Peregrini, mais 2 pessoas morreram, uma criança que morreu, que foi afogada, foi trazida para Manaus, estava no interior. Onde é que ele estava, essa criança? Pois é, Paulo, essa criança acabou morrendo, essa criança afogou-se, né? Lá no município de Tefé. Aí desde o último dia 12, essa criança veio para Manaus, ficou sendo tratada em Manaus, estava em uma UTI no Hospital Tropical e infelizmente essa madrugada acabou morrendo. Trata-se da Sâmia Aires Pedrosa, de apenas 11 anos de idade. Outras 2 pessoas que estavam internadas também morreram e Alberto Peregrini vai trazer os detalhes daqui a pouco no noticiário policial. Peregrini, trânsito nesse instante e nas nossas principais ruas e avenidas, como é que está? Tranquilo, Paulo, com os semáforos funcionando, a Avenida Grande Circular, por exemplo, oferecendo um tráfego bem movimentado, principalmente por parte do transporte especial e também do transporte coletivo convencional. Movimentação bem intensa, sobretudo por veículos pesados, ônibus do transporte alternativo também estão se movimentando, principalmente na área da zona leste da cidade, com grande número de passageiros. Como é usado, viu, Paulo, o transporte alternativo durante a madrugada, principalmente na área da zona leste da cidade. Bom trabalho para você, Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, com muita alegria que a gente volta ao Jornal da Manhã e daqui a pouquinho vamos trazer todos os detalhes, Paulo, da noite e madrugada em relação a ocorrências policiais. Como você já destacava agora há pouco também na abertura do jornal, Paulo, nós temos aí um tempo muito nublado na cidade, com possibilidade de chuva para qualquer momento. Alberto Peregrini, espero uma informação sua após as 6. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai trazer sim informações aí que nós já começamos aí na nossa primeira reunião de pauta, mas daqui a pouco vamos trazer mais informações, Paulo. É uma informação que só pode ser divulgada após as 6 horas. Temos agora informações com a repórter Thaís Gama. Com o objetivo de promover a capacitação de jovens de 16 a 25 anos que estão cursando ou já concluíram o ensino médio e conectá-los a novas oportunidades e desenvolvimento profissional, o Coletivo Jovem oferece em Manaus, desde ontem, 480 vagas de cursos gratuitos de desenvolvimento profissional e capacitação nas áreas de comunicação e tecnologia, marketing e vendas, além de produção de eventos. Para quem quiser participar, as inscrições devem ser realizadas até o próximo dia 5 de maio e é necessário que os jovens estejam com os seguintes documentos em mãos: 2 fotos 3x4, xerox do RG e CPF, comprovante de escolaridade e residência. Se for menor de idade, deve ir acompanhado de um responsável. As matrículas poderão ser feitas em uma das 4 unidades do Coletivo de Manaus, que ficam localizados no Centro de Formação Vida Alegre, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste, na Oficina Escola Lutéria da Amazônia, no bairro Zumbi, na Zona Leste, no Clube de Mães, bairro Japim, na Zona Sul, e no Lar Fabiano de Cristo, Casa Joana Angelis, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo, Thaís Gama, para o Jornal da Manhã. Temos informações do sudoeste do estado, lá está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo, amigo da Difusora. O ano letivo, Paulo, no município de Caruaru, até que sim as aulas começaram. Ontem a apresentação, hoje, primeiro dia de aula para 5.000 alunos matriculados para a educação básica do município. O atraso no ano letivo, já falei aqui diversas vezes, se deu porque a nova gestão pública do município de Caruaru, o prefeito Bruno Litares de Ramalho, alega encontrou as 14 escolas da sede do município sem exagero caindo aos pedaços, Paulo. Um péssimo estado de conservação dos prédios impróprios para receber alunos, professores
diretores e todos do corpo docente e discente das escolas públicas municipais do município de Carauari. As obras já se encerraram. Das 14 escolas mais 7 do interior, são 21 escolas no total. Preciso dizer, Paulo, que ficaram muito bons prédios das novas escolas do município de Carauari. Outra informação, que no Rio Juruá apresenta ligeira vazante, Paulo. Uma boa notícia. O nível das águas está baixando lentamente, quase nem se percebe. O alívio para os ribeirinhos da região e moradores das áreas alagadas das cidades aqui da região. Guajará, Ibixuna, Envira, Iruneté e Carauari já estão em estado de emergência, Paulo. Fora Carauari, os outros municípios já foram socorridos pela Defesa Civil do Estado. Carauari, a cidade, felizmente, é uma cidade em terra alta, terra firme, não foi afetada, mas as comunidades ribeirinhas, quase no total de 56, mais de 40 delas foram afetadas e esses ribeirinhos sofrem com o socorro da Prefeitura, que é carente, mas que está se fazendo trabalho e precisando aí da Defesa Civil do Estado do Amazonas. Queria só citar, Paulo, para fechar, que essas escolas municipais do município de Carauari, que eu falei antes aqui também, esqueci, os alunos estão recebendo de forma gratuita lápis, borracha, apontador, o caderno, o material didático em geral e também as comunidades ribeirinhas recebendo todo o material didático por conta da Prefeitura Municipal. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, 6h07 em Manaus, no sudoeste do estado. Vamos voltar aqui para mais perto, Princesinha dos Solimões, Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Após alguns anos do fim do prazo para o fechamento dos lixões em todo o Brasil, toneladas e mais toneladas de resíduos sólidos gerados em Manacapuru têm como destino o mesmo local onde o município ainda mantém o lixão a céu aberto. Os danos ambientais são grandes, como contaminação do ar, da água, do sol, da fauna e da flora, por substâncias tóxicas e cancerígenas. Informações dão conta de que o impacto no sistema de saúde do município consome cifras numerosas de reais gastos com a saúde, e se o lixão continuar aberto, a tendência é aumentar ainda mais o prejuízo no erário público. A Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem como prioridade a redução do volume de resíduos gerados, a ampliação de reciclagem, aliada a mecanismo de coleta seletiva com a inclusão social de catadores e a extinção dos lixões. Além disso, prevê a implantação de aterros sanitários que receberão apenas dejetos, ou seja, o que não pode ser aproveitado. Isso tudo foi tema de campanha política, que até então continua nas páginas das promessas da fraca administração, que só aproveitou o delito da administração passada para se dar bem. Agora o vereador Natanael Nogueira do PSC, através de requerimentos encaminhados a diversos órgãos ambientais e autoridades, tenta pelo menos amenizar esse problema, que já se arrasta há anos, e o que se via à distância está praticamente dentro da cidade. É verdade, Zegdeg. A questão do lixo ou do resíduo sólido em Manacapuru é uma preocupação nossa e é uma bandeira que nós pretendemos estar levantando como representante do povo de Manacapuru para que esta situação possa ser equacionada. Ao longo dos anos vem se lutando com relação ao lixo, que agora você disse com muita propriedade que o lixo agora já está praticamente dentro da cidade, né? A comunidade passa a sofrer o impacto direto do lixo a céu aberto em Manacapuru. Então a questão do lixo é uma questão jogada a céu aberto, já há 30 anos está sendo praticado assim, e o lixo precisa ter um tratamento adequado para o bem-estar da comunidade, porque assim preceitua as recomendações das leis com relação ao meio ambiente. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Luiz Castro Dudem, em resposta ao requerimento do vereador, se disse empenhada em debater o assunto e sugerir propostas ao governo do estado para ampliar os benefícios do saneamento básico, onde as sedes municipais convivem com ambientes degradados pela ação de lixeiras clandestinas e lixeiras viciadas. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg.
6h10 em Manaus. Instrumento fundamental para o desenvolvimento das crianças e para a formação de novos leitores, o livro infantil é tema de uma programação especial promovida pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado da Cultura. A iniciativa, que faz parte das comemorações pelo Dia Nacional do Livro Infantil, dia 18 de abril, hoje inclui atividades temáticas para os jovens leitores da Biblioteca Infantil Emílio Vaz da Oliveira, no centro, até o final do mês de abril, além de ações do programa Mania de Ler, que vai levar a biblioteca volante para alegrar os pequenos da Casa da Criança nesta terça e quarta-feira. Instituído há 15 anos, o Dia Nacional do Livro Infantil teve sua data escolhida em homenagem a Monteiro Lobato, nome de referência em se tratando da literatura dedicada às crianças brasileiras. A iniciativa registra a data de nascimento do escritor como o dia oficial da literatura infanto-juvenil no país. Monteiro Lobato nasceu em 1882 e morreu em 1948. A Coordenadoria de Defesa Civil de Iranduba inicia nesta semana a construção de pontes de madeira nas ruas do distrito do Cacau Pereira, que começam a ficar submersas por causa da subida das águas do Rio Negro. Na manhã de ontem, o prefeito Francisco Gomes visitou parte do bairro Nova Veneza em companhia do coordenador de Defesa Civil do município, Cleilson Carneiro, do presidente da Câmara, Alessandro Carbajal, e do também vereador Jackson Pinheiro. Na sede do município, o prefeito Chico Doido visitou o bairro Novo Amanhecer, onde um trecho da rua Rouxinol apresenta afundamento e corre o risco de desabar em consequência do rompimento de um bueiro ocorrido no ano que passou. Em conversa com moradores, o prefeito de Iranduba anunciou que uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura irá hoje à rua Rouxinol para tomar as providências que se fizerem necessárias. Estado se mobiliza para reduzir casos de tuberculose. O Amazonas é o estado brasileiro com o maior risco de adoecimento por tuberculose, 67,2 por 100 mil habitantes, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde. A capital, Manaus, concentra a maioria das ocorrências, tendo registrado 2.000 casos apenas em 2016. A coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose, Marlúcia Garrido, destaca que, apesar da distância e do difícil acesso, o estado tem se mobilizado para atender a demanda dos municípios mais afastados. Cada município tem uma coordenação do Programa Municipal de Tuberculose. Em cada município também tem um representante em Manaus. Então, para liberação de medicamento, de algum material de exame de laboratório, o município solicita, na medida do que nós temos quantidade para liberar, ele é autorizado em Manaus, o representante do município recebe o material e envia por barco, por avião, o expresso pelo rio, da maneira que chega ao município no menor tempo possível. Railson Rocha, de 41 anos, técnico de enfermagem, é morador de Manaus e foi diagnosticado com tuberculose pulmonar em 2002. Após observar alguns sintomas específicos, ele procurou ajuda em uma unidade de saúde próxima à sua casa e fez o tratamento completo na rede pública da capital amazonense. Curado 6 meses após o tratamento e sem qualquer resquício da doença, Railson reforça que é essencial estar atento a alguns sinais do corpo. A descoberta foi bem difícil, que eu emagreci muito, fiquei muito dispneico, que é o nome técnico da falta de ar, aquela falta de ar que a gente puxa o fôlego, não vem tudo, perdi o apetite, emagreci, fiquei fazendo febre à tardezinha, uma febre baixa, e à noite eu estava suando muito suor, ao ponto de trocar a roupa que eu estava vestindo para poder dormir. Como é uma doença silenciosa, ela vai te machucando aos poucos. Assim como o Railson, você também pode vencer a doença. Se você apresentar tosse por 2 a 3 semanas, febre, cansaço e falta de apetite, procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima de sua casa. A tuberculose tem cura e o tratamento é oferecido gratuitamente pela rede pública de saúde e tem duração de no mínimo 6 meses, sendo necessário tomar diariamente o medicamento. A falta de adesão, o abandono ou o uso irregular dos medicamentos podem causar resistência dos bacilos ao tratamento e complicar o quadro clínico. Para mais informações, acesse saude.gov.br. 6h15 em Manaus. A rede de atenção psicossocial do Amazonas inicia no dia 19 amanhã
um ciclo de palestras com especialistas em temáticas relacionadas à saúde mental. O evento será realizado às 15 horas no auditório da Secretaria de Estado de Saúde. Denominada Saúde Mental em Foco, a atividade é gratuita e será realizada ao longo de todo o ano de 2017. O objetivo da atividade é disseminar o assunto junto à sociedade. A gerente da RAPS no Amazonas, Luciana Diedrich, ressalta que as palestras são voltadas tanto aos servidores da Secretaria de Saúde e SUSAM quanto ao público em geral. O tema da palestra do dia 19 de abril será sofrimento psíquico e a cultura contemporânea, perspectivas teórico-clínica. A apresentação será ministrada por Arminda Guimarães Rodrigues, autora de um estudo que leva o nome da palestra. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas reúne-se nesta terça-feira a partir das 10 horas durante a 11ª sessão ordinária do órgão para julgar 63 processos, entre os quais estão prestação de contas, recursos, representações e denúncias. Palestras internacionais e nacionais irão dialogar sobre a ampliação da oferta turística de qualidade nos estados da Amazônia. O debate será no 4º Seminário de Turismo em Áreas Protegidas da Amazônia, organizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em parceria com o curso de turismo da Universidade do Estado do Amazonas. O evento começa hoje às 8:30 da manhã e segue até o dia 20 no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas. A 4ª edição, em parceria com o curso de turismo da Universidade do Estado do Amazonas e Universidade do Estado do Colorado, o seminário apresenta um conjunto de palestrantes internacionais e nacionais para dialogar sobre a ampliação da oferta turística de qualidade nos estados da Amazônia. O Festival Amazonas de Ópera, que já alcançou sucesso internacional em 20 anos de história, retorna aos palcos de Manaus a partir do dia 7 de maio. Com programação prevista até o dia 4 de junho, no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação e Centro Cultural Palácio da Justiça, a edição deste ano traz novidades e apresentações de obras inéditas, além da tradicional programação acadêmica com workshops e palestras. Nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, o governador José Melo vai participar da abertura da 10ª edição do Encontro de Gestores das Escolas Públicas Estaduais, promovido pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Com o tema Gestão Estratégica e Inovação para o Sucesso Escolar, o evento, que se estende até o dia 20 de abril, dirá gestores das escolas da capital e do interior, coordenadores distritais e regionais de educação, coordenadores pedagógicos adjuntos da capital, além de demais colaboradores da secretaria que atuarão diretamente na organização do evento, totalizando 900 pessoas. A campanha nacional de vacinação contra a influenza gripe terá início na próxima segunda-feira, dia 24 de abril. O Ministério da Saúde concluiu o envio das doses para Manaus e as unidades de saúde estão sendo abastecidas para o início dessa imunização. A campanha deve seguir até o dia 26 de maio com uma grande mobilização nacional programada para o dia 13 de maio, escolhido como dia D de vacinação. A meta deste ano é imunizar 336 mil pessoas na capital, entre idosos, crianças, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperes, mulheres com até 45 dias depois do parto, indígenas e portadores de comorbidades com mais de uma doença. O secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão Neto, explica que a campanha deve atingir no mínimo 90% do público-alvo. O governador José Melo destacou a importância da nova matriz econômica ambiental durante a abertura do encontro de gestores e técnicos do sistema da Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade na manhã de ontem. Também participaram do evento o vice-governador Henrique Oliveira, a primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira e prefeitos do interior. Durante o evento, a primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, presidente de honra do Fundo de Promoção Social do Governo do Estado, destacou o investimento de 5 milhões do setor primário este ano por meio de editais de fomento. O governo do estado vai investir 1,675 bilhão na infraestrutura até o final de 2018. O anúncio foi feito pelo governador José Melo na manhã desta segunda-feira, durante o lançamento de um pacote de obras para o biênio 2017-2018, que contemplará Manaus e diversos municípios do interior, tendo as obras relacionadas ao desenvolvimento logístico e econômico da região como prioridade. De acordo com Melo, as obras, muitas em andamento, serão essenciais para o desenvolvimento econômico do Amazonas,
uma vez que estão diretamente ligadas à nova matriz econômica ambiental, com a recuperação de ramais nos municípios de Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Atumã, Altazes, Borba, Anamã, Careiro, Castanho, Envira, Ipixuna, Guajará, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri e Tabatinga. Poucas pessoas sabem, mas esses ramais e vicinais são localizados em regiões extremamente produtivas e seu asfaltamento significa garantir uma logística melhor para os produtores rurais do nosso estado, que hoje pedem produtos por não conseguir escoar seus itens para a capital. E de acordo com José Melo, as obras de infraestrutura somadas às obras da área de educação já anunciadas com investimentos de 1,1 bilhão gerarão em torno de 35 mil empregos diretos no Amazonas, melhorando a situação de milhares de famílias amazonenses. Este é quase o mesmo número de postos de trabalho que perdemos na Zona Franca de Manaus devido à crise, comparou ele. Em tudo isso, alguém poderá perguntar, você vai destacar a duplicação? Não, eu estou destacando os ramais, porque lá nos ramais nós vamos colocar peixe e fruta, gerando emprego e renda no interior. Queria destacar também na educação, porque ao fazer aquelas escolas nós vamos gerar oportunidade para que as crianças venham para as escolas e garantam o futuro lá pela frente. Mas eu queria destacar também os dois anéis sul e leste, que juntos com a Avenida das Flores vão desafogar em muito o trânsito na cidade de Manaus, possibilitando naturalmente que a gente possa ter uma saída do Distrito Industrial para o Eduardinho com mais folga, com mais tranquilidade, e nós outros que dirigimos nas ruas de Manaus possamos também ter essa oportunidade. Mas eu queria também fazer um destaque de uma outra obra, que são 900 quilômetros, mas super importante porque vão finalmente interligar o Distrito Industrial com a Manaus Moderna, para que a gente possa sair lá do Distrito Industrial até o Manaus Moderno, numa avenida sem nenhuma interrupção. Como eu acho que é importante também a segunda etapa e última aqui do Igarapé do São Raimundo, que vai ligar a cabeceira da ponte, a antiga cervejaria Miranda Corrêa, até aqui a Caco Caminha. Todas as obras são importantes por uma única razão. Primeiro, gera qualidade de vida para o povo. Segundo, gera expectativa e a curto prazo vai gerar 35 mil empregos. 6h22 em Manaus. Em delação premiada, o ex-executivo da Odebrecht, Fernando Luiz Aires da Cunha Santos Reis, mencionou o pagamento de 1,5 milhão ao Caixa 2 da campanha da senadora Vanessa Garaziottin do PCdoB para a Prefeitura de Manaus em 2012. Vanessa e seu marido, o ex-deputado Heron Bezerra, serão investigados pela Procuradoria-Geral da República pelo recebimento de doação ilegal da empreiteira. O delator disse que teve contato com Garaziottin pela primeira vez no início de 2012, quando visitou Manaus com o intuito de comprar uma concessionária de água. Na ocasião, ele se reuniu com o senador Eduardo Braga, do PMDB, com o então governador Omar Aziz, do PSD, e com Vanessa, à época já senadora. Em agosto, o ex-executivo da Odebrecht retornou a Manaus para uma reunião com a senadora que fazia campanha para a prefeitura da capital. Segundo ele, a empreiteira não tinha relação com o PCdoB, mas o diálogo com Vanessa fez iniciar o interesse na campanha da então candidata. Durante a reunião ocorrida no dia 24 de agosto de 2012, foi acertada a doação de 1,5 milhão para a campanha de Vanessa Garaziottin. O marido dela, Heron Bezerra, recomendou que a contribuição fosse feita em Caixa 2. Ela estava presente, afirmou ele. Segundo o delator, Vanessa chegou a retomar contato após a ida para o segundo turno, onde enfrentou Arthur Neto do PSDB. O Tucano venceu a eleição. Heron Bezerra rebateu as afirmações de Fernando Reis. Sobre a delação, Vanessa Garaziottin já havia afirmado que as doações feitas para suas campanhas foram oficiais, declaradas e posteriormente aprovadas pela Justiça Eleitoral. O ex-prefeito do Careiro, Hamilton Alves Vilar, do PMDB, foi preso ontem à noite pela Polícia Federal em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele foi interceptado em um veículo quando tentava cruzar a barreira policial da Polícia Federal no município. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha formada por ex-secretários municipais e empresários investigados por fraudes em licitações e desvios de dinheiro da prefeitura do município. A organização criminosa foi desarticulada durante a Operação Apagar das Luzes, deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas e pela Polícia Civil no dia 19 de janeiro deste ano. De acordo com o promotor de justiça, João Guimarães, titular da promotoria, as investigações iniciaram ainda no período eleitoral de 2016. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça apontaram a existência da quadrilha que intensificou a ação depois das eleições, segundo ele. Polícia. Polícia. Os acontecimentos da noite, madrugada, Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra aqui no Pronto Socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, deu entrada um homem vítima de arma branca, ou seja, levou várias facadas pelo corpo e deu entrada por volta de 18 horas e 30 minutos naquela unidade de saúde. Logo após os primeiros procedimentos, infelizmente, esse homem veio a óbito. É destaque daqui a pouquinho nas notícias do Instituto Médico Legal. Uma outra pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, foi atropelada na área dali do Boulevard Álvaro Maia e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto por volta de 17 horas e 30 minutos. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, também viveu plantão relativamente tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, por volta de 22 horas e 30 minutos, um homem dava entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de agressão física. Foi no bairro Zumbi dos Palmares. Ele, logo após os primeiros procedimentos, acabou sendo liberado. Foi uma peia, mas não foi aquela peia de deixar entre a vida e a morte, não. Acabou dando entrada, foi medicado e posteriormente liberado. Pronto Socorro Platão Araújo, no Pronto Socorro Platão Araújo, movimentação também considerada tranquila. Um homem deu entrada, vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. As informações dão conta de que ele estava roubando o celular na área ali do bairro Jorge Teixeira, quando entrou na peia. A informação me foi passada pelo Bilu da lotação da faixa azul. Ele me passava essa informação ontem, já no comecinho da noite, que tinha um bandido entrando na peia no bairro Jorge Teixeira. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite madrugada mais uma vez com ações da Polícia Militar. A Rocan deteve um homem que estava vendendo droga no bairro da Redenção. Ele estava portando aproximadamente 100 gramas de substâncias aí, entorpecente, também 7 trouxinhas de uma substância muito parecida com óxido. Esse homem foi levado à delegacia logo após denúncia pelo WhatsApp da Rocan. Força Tática detém um homem de 31 anos de idade no Mauazinho. Ele estava em posse de uma grande porção de maconha, outra de cocaína. Ele foi preso à noite de ontem, mais uma vez por policiais da Polícia Militar que estão nas ruas. A Secretaria de Segurança como um todo nas ruas da cidade. Polícia Militar, Coronel Walter Cruz comandando pessoalmente as operações nas ruas da cidade. Policiais da 4ª SICOM prenderam um estuprador de 20 anos no bairro Gilberto Mestrinho. Ele invadiu uma residência e tentou abusar sexualmente de uma jovem de apenas 15 anos de idade, deixando-a com várias lesões pelo corpo. Tudo aconteceu às 20 horas, era noite de ontem. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Morte no Parque das Nações. Era noite de ontem, tudo parecia tranquilo no bairro Parque das Nações, quando de repente ouviram-se estampidos. Era bala! 1, 2, 3, 10, 14
14 balaços pelo corpo. Tiraram a vida de um homem de 35 anos de idade. Ele foi barbaramente executado por 2 desconhecidos que fugiram em um carro de placa também não identificada. O homem ainda agonizou por alguns momentos, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Parque das Nações. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem até o momento não identificado foi morto na ponta de uma faca na área central da cidade. As informações dão conta de que trata-se de uma briga entre um venezuelano e um... Esse cara ficou reparando o carro, um flanelinha. Aconteceu ali próximo ao mercado, ali o Adolfo Lisboa, no centro. As informações dizem que começou lá uma briga e de repente um deles puxou uma faca e um foi barbaramente atingido, foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas infelizmente acabou morrendo. Ele conheceu a morte na ponta de uma peixeira enferrujada na área central da cidade. Ele travava um duelo contra a morte. Um homem de 31 anos, ferido a tiros, desde o último dia 9, estava lá no pronto-socorro João Lúcio, e ontem à noite ele conheceu a morte. A morte acabou vencendo o duelo e ele, que foi atingido a tiro lá na rua 13, no Mutirão, acabou morrendo. E essas foram as notícias do do noticiário de polícia do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, 101 exames de corpo de delito foram realizados. Dentre eles, um rapaz que foi detido após atirar em um outro rapaz de 15 anos de idade. Tudo deu-se na saída de um colégio na zona leste da cidade, quando Paulo Guerra, um rapaz de 15 anos, foi atingido com um tiro nas costas, disparado por um outro rapaz de 14 anos. O motivo teria sido uma disputa amorosa, uma namorada. É a síndrome de Rui e de Zeca. O Rui acabou sendo atingido por um tiro do Zeca, tipo da disputa amorosa da novela. A Ritinha, da Zona Leste, uma moça com a perna cheia de feridas, ficava chorando aos prantos no meio da rua. Foi um caso, Paulo Guerra, que a polícia teve muito trabalho e está ainda investigando toda essa situação envolvendo adolescentes na área do bairro Jorge Teixeira. Pellegrini. Oi, Paulo. Pellegrini, a revista prossegue no Puraquequara. Muito bem, Paulo Guerra, a revista que começou por volta de 6h05, como o Jornal da Manhã informaram em primeira mão ainda há pouco, continua, Paulo Guerra. A previsão para o término dessa revista é aproximadamente às 10 horas da manhã. Rocan, Batalhão de Choque, Canil e todo o batalhão de choque, todo o batalhão especializado da Polícia Militar está envolvido nessa revista que acontece nesse momento na unidade prisional do Puraquequara, no extremo leste da cidade. Paulo Guerra. Os números das loterias. A Quina acumulou no concurso 4.361. A estimativa para hoje é de 9.700.000 reais. Dezenas sorteadas 06, 43, 45, 49 e 66. A Loto Fácil no concurso 1.500 saiu para 3 apostadores, um de Brasília, um de São Miguel do Guaporé, em Rondônia, e Araguatins, no Tocantins. Cada um vai receber o prêmio de R$315.388,37. Dezenas sorteadas 01, 02, 03, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 e 22. 6h40. Esportes.
A Confederação Brasileira de Futebol definiu ontem a data em que fará o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Na sede da entidade, às 12 horas, no horário de Brasília, o evento que definirá os duelos desta fase acontece nesta quinta-feira. No mesmo dia serão sorteados os mandos de campo dos respectivos confrontos. Além dos 5 classificados que serão nesta quarta, participam do sorteamento agora as equipes que disputam a Copa Libertadores: Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Botafogo, Atlético Paranense e Chapecoense entram no páreo. Os atuais campeões da Série B, Atlético Goianiense, da Copa do Nordeste, Santa Cruz e da Copa Verde, Paysandu, também estreiam nesta fase da competição. Os jogos de hoje, às 13h30, Campeonato Francês, Metz e PSG. Às 15h45, pela Liga dos Campeões da UEFA, jogam Real Madrid e Bayern de Munique. Leicester, City e Atlético de Madrid, às 15h45. Às 19h15, Copa do Brasil de Futebol Sub-20, Criciúma e Palmeiras. 19h15, Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians e Iranduba. Às 20h30, Copa Verde, Paysandu e Santos do Amapá. 21 horas, Taça Libertadores da América, Lanús e Zulia. 21h45, Sporting Cristal e The Strongest. Na mesma hora, Chapecoense e Nacional do Uruguai. Às 23 horas, pela Liga dos Campeões da CONCACAF, Tigres e Pachuca. Últimas notícias. Os governos do Brasil e de outros 10 países da América Latina repudiaram ontem as mortes de 6 pessoas nos protestos realizados na Venezuela nos últimos dias e pediram que seja evitado qualquer ato de violência nas manifestações convocadas para esta quarta-feira. A declaração está assinada pelo Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru e Uruguai. O texto também pede que o governo venezuelano garanta o direito à manifestação pacífica. A premier britânica Theresa May propôs hoje antecipar as eleições no Reino Unido para o dia 8 de junho. As próximas eleições estavam previstas para 2020. A declaração inesperada foi feita agora de manhã em sua casa oficial em Downing Street. May disse que ela precisa de uma eleição neste momento porque outros partidos se opõem aos planos do governo para negociar a retirada do Reino Unido da União Europeia. Processo que foi iniciado após o acionamento do artigo 50 do Tratado de Lisboa em março deste ano e que deve durar ao menos 2 anos. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, expressou hoje seu apoio à postura dos Estados Unidos em manter todas as opções abertas diante dos desafios armamentísticos da Coreia do Norte durante reunião com o vice-presidente americano Mike Pence. Temos que resolver a crise da Coreia do Norte de forma diplomática e pacífica, mas o diálogo sem resultado não faz sentido, disse Abe a Pence após o primeiro ato oficial da visita ao Japão do número 2 da Casa Branca. Pence, por sua vez, destacou a Abe que aprecia a difícil situação que vivem os japoneses diante do aumento das provocações de Pyongyang e afirmou que Washington está 100% com seu aliado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está determinado em trabalhar em estreita colaboração com o Japão, Coreia do Sul e todos os aliados da região, incluindo a China, para atingir uma solução pacífica para a situação da Península da Coreia e sua desnuclearização, afirmou Pence. O governo elevou de 8,995 trilhões para 10,42 trilhões sua previsão para o déficit do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado em 2060. Trata-se de um aumento de 16% no rombo da Previdência previsto há um ano para a mesma data. O presidente Michel Temer minimizou o relato dele próprio em entrevista à TV Bandeirantes de que Eduardo Cunha determinou a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff após não conseguir os votos do PT no processo que seria aberto contra ele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Em entrevista ao telejornal SBT Brasil a noite passada, Temer disse acreditar que não há possibilidade de anulação do impeachment por conta de um ato de vingança de Cunha. O Senado pode votar a PEC, a proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de estupro. A pena pode chegar a 30 anos se o crime resultar na morte da vítima. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A Justiça dos Estados Unidos e a Odebrecht fecharam um acordo para que a empresa pague 2,6 bilhões de dólares em multas para as autoridades brasileiras, norte-americanas e suíças. Em audiência na Corte Federal do Brooklyn, em Nova York, o juiz distrital Raymond Derry determinou que cerca de 93 bilhões de dólares ou 288,7 milhões de reais serão destinados aos Estados Unidos, 2,9 bilhões de dólares ou 7,42 bilhões ao Brasil.
116 milhões de dólares ou 360,1 milhões de reais à Suíça. O jornal espanhol El País afirma que essa é a multa mais alta da história dos Estados Unidos para um caso estrangeiro de suborno. O ex-marqueteiro do PT, João Santana, e sua mulher, Mônica Moura, serão interrogados hoje por Moro em ação penal da Lava Jato, que apura se o ex-ministro Antônio Palocci recebeu propina para atuar a favor da Odebrecht. Preso na 23ª fase da Lava Jato, o casal firmou o acordo de delação premiada, homologado pelo STF no começo do mês. O juiz federal Sérgio Moro decidiu ouvir as 87 testemunhas de defesa arroladas pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ação penal da Lava Jato, mesmo considerando o número bastante exagerado. No entanto, o magistrado afirmou que a presença de Lula será exigida em todos os depoimentos. Será exigida a presença do acusado Luiz Inácio Lula da Silva nas audiências, nas quais serão ouvidas as testemunhas arroladas por sua própria defesa, a fim de prevenir a insistência na oitiva de testemunhas irrelevantes, impertinentes, ou que poderão ser substituídas sem prejuízos por provas emprestadas, diz o despacho. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, decidiu ontem criar uma espécie de força-tarefa para reforçar a equipe do relator na Operação Lava Jato do STF, Edson Fachin, menos de uma semana após terem sido tornado públicas as decisões dele de abertura de 76 inquéritos a partir de delações de executivos da Odebrecht. A decisão de Carmen Lúcia ocorre no dia em que ela se reuniu com Fachin para discutir providências em razão da nova leva de investigações do STF. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, permaneceram em silêncio durante a audiência ontem na sede da Justiça Federal do Paraná. Ambos foram convocados a depor na condição de réus no processo relativo à 35ª fase da Operação Lava Jato. Como os dois optaram por não responder às perguntas do juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, e dos procuradores do Ministério Público Federal, a audiência terminou em menos de uma hora. Vacari Duque tem o direito de permanecer em silêncio porque não celebraram um acordo de delação premiada. Temer está recebendo nesse instante deputados da base aliada para um café da manhã. Depois, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, apresenta seu parecer aos integrantes da comissão especial. A discussão e votação do parecer não deve acontecer no dia de hoje. A Câmara pode votar ainda hoje o novo projeto sobre recuperação fiscal dos estados. O primeiro foi vetado por Temer no ano passado porque os parlamentares retiraram as contrapartidas à ajuda federal. O relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro, fez mudanças em busca de entendimento, porque a votação deste segundo projeto já foi adiada 4 vezes. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Tempo de contribuição pode ser menor para mulheres, diz Temer. Folha de São Paulo. Supremo cria grupo de trabalho para acelerar processos da Lava Jato. O Estado de São Paulo. Lula chama 87 testemunhas e Moro exige presença de petista nas audiências. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Quase 20% da população está obesa, indica a pesquisa do Ministério da Saúde. Valor econômico. Prévia do PIB medida pelo Banco Central surpreende, sobe 1,31%. Estado de Minas. Jogo Baleia Azul pode ter feito nova vítima em Belo Horizonte. Jornal do Comércio no Recife. Fachin envia inquéritos contra Écio, Jucá e Renan para a Polícia Federal. Fortaleza, Diário do Nordeste. Senado vota PEC que torna estupro crime imprescritível. 0 hora, Porto Alegre. Senado analisa projeto que proíbe feriados entre terça e sexta-feira. Brasil Econômico. Banco Central importa 100 milhões de notas de R$2 e colecionador paga até R$4,99. Edições impressas locais agora. Estudantes disputam namorada a bala. Jornal do Comércio. Amazonas tem 1,6 bilhão de reais para a infraestrutura. A crítica. Denúncia, desvio de merenda. Servidores terceirizados de escolas municipais protestam contra atraso de salários e denunciam que receberam a título de compensação uma parte dos alimentos destinados aos alunos. O Em Tempo. Haitianos e venezuelanos ocupam ruas do centro. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, Thaís Gama, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Vírgula 9